Qual a expectativa do Internacional para o Brasileirão 2025? Esse é o Guia do Brasileirão aqui da OWTV. Hoje falaremos sobre o Internacional. Eu tô com o Vincenzo Dalicani, que sabe tudo sobre o Internacional e vai falar um pouquinho melhor sobre o ano do Internacional. Vamos nessa. Assim, é um ano de expectativas altas, né? Não talvez por um investimento excessivo do Internacional no começo dessa temporada, não foi. Contratações pontuais, chegada do Vitinho, por exemplo, chegada do Carboneiro, outro baita exemplo de contratações pontuais do Internacional. Manutenção de peças, né? Mantém a base que teve uma reta final muito positiva na última temporada com o Roger Machado, mas principalmente mantém o trabalho. Essa é a manutenção principal. Exatamente. Principalmente mantém o trabalho, mantém a qualidade do trabalho do Roger Machado e mantém não só o treinador como figura, mas o estilo de jogo do treinador. O padrão de jogo que tem o Roger Machado. Como o Internacional conseguiu vencer mais jogos na última temporada. A gente falava no Fominhas, né? Alguns técnicos assumiram na metade do ano passado e permaneceram para essa. O próprio Roger Machado, Felipe Luiz, Mano Ramon Menezes. Dias, Mano Menezes. O Felipe Luiz e o Roger Machado mantiveram o nível técnico, mantiveram a entrega tática, mantiveram tudo isso. O Ramon Dias e o Mano Menezes talvez não. E é aí que tá. O Mano Menezes já não vem entregando tanto. O Ramon teve uma baita fase pelo Corinthians, mas não conseguiu manter isso para essa temporada. Então aí que tá. O Roger fez o mais difícil. O Roger fez o mais necessário. O Roger conseguiu manter a alta, manter o Internacional nos cascos, jogando muito bem. E aí que é interessante. Pra mim, a gente vai falar disso mais pra frente no vídeo, esse time pode brigar por grandes coisas e, pelos números na temporada, dá pra entender esse possível caminho. Lógico, né? Número em campeonato estadual não diz tudo. Mas, de fato, o Internacional tem números que justificam essa expectativa alta também. Então, já que você puxou o gancho, vamos falar um pouquinho melhor sobre os números do Internacional na temporada? Vamos nessa, vamos colocar na tela para todo mundo ver os números do Internacional. Campeão gaúcho invicto, 12 jogos na temporada, 9 vitórias, 3 empates, nenhuma derrota. 24 jogos, 2 por jogo. 24 gols marcados, 2 por jogo. E 6 gols sofridos, 1 a cada 2 jogos. É sensacional. Números bons. É sensacional. Só jogou o gaúcho, né? Não teve nenhuma outra gaúcho. competição, não tem Copa do Brasil ainda, porque entra nas oitavas de final e também tem o Libertadores. Pegou um grupo complicadíssimo na Libertadores. Bahia, Atlético Nacional, o Nacional do Uruguai. Então, assim, são times difíceis, é o grupo da morte da competição, mas é um Internacional que na primeira amostra, nos números até aqui, antes do início do Campeonato Brasileiro, campeão gaúcho inquestionável, principalmente nos grenais, né? Acho que a gente vai falar muito disso e tem aqui no canal Visões para Jogo, os quadros do Visão para Jogo, 3. A gente faz do Grenal, do jogo da fase de grupos, né, da primeira fase, a gente faz dos 2 jogos da final também do Campeonato Gaúcho. É bem legal. A análise é muito interessante, vai aí no nosso vídeo, acompanha as análises dos Grenais. E a superioridade do Inter em cenário local, em cenário estadual, ela foi grande sim, foi enorme, dados os números que a gente mostra por aqui, mas também foi enorme porque o Internacional foi muito acima do Grêmio. Talvez não no primeiro jogo, mas pronto, sim, mas sem tanta vantagem no primeiro jogo. Na final foi inquestionável. E sai de uma fila, né? Sim. São 7 anos do Grêmio sendo campeão. A Internacional tira esse estigma que estava dos últimos, essa pressão que estava dos últimos anos. E ainda é o único octa, né, na história do futebol. E é o que você falou, os 3 Grenais ele foi superior. Do primeiro turno nem tanto, mas foi melhor no jogo. Sim. Até foi reclamado bastante da arbitragem. Pois é. E na final teve ampla superioridade, vencendo inclusive na casa do Grêmio. Exatamente. E administrando no segundo jogo. Sim. Então o Inter chega com por mais que seja campeonato estadual, mas chega com moral. Sim, também tem o guia do Brasileirão aqui do Grêmio, né? E a gente comentei com o Matheus Santana. É natural, o Grêmio é um time que ainda está em construção, é um time que ainda está se formando. O Inter tem um trabalho já mais pronto, então é natural que o Inter esteja acima em nível tático, né? Sim. É muito natural. Só que assim, essa manutenção tática, a manutenção do que deu certo na última temporada não era simples, não era nada fácil. E o Inter conseguiu muito no esquema do Roger Machado interessante, daqui a pouquinho a gente comenta, tá? Daqui a pouco vamos falar sobre provável escalação, mas agora eu vou puxar para outra coisa. Boa. Destaque do Internacional. Quem você colocou como destaque do Internacional? Não tem pra onde correr, não tem pra onde mudar. Alan Patrick é o destaque do Internacional e a gente passar vai na tela colocar aqui na tela. Isso. Alan Patrick, 3 gols marcados nessa temporada do Gauchão, 20% de conversão de chutes. Ele faz ali 1 gol em 5 chutes que ele acerta. Pra um meia. Ele dá, né? Pra um meia, esse é um bom número, é um número acima da média, colocamos assim. Ele chuta praticamente 2 vezes por partida, então vamos fazer essa conta, né? Ele faz 1 gol
a cada 5 chutes. Se ele chuta 2 vezes por partida, ele faz um gol a cada 2 jogos e meio, por aí, tá, né? Assim, para um meia é legal. Para um meia é um bom número. E 2 chutes por jogo é um número alto, sim. É interessante. E ele também lidera o Internacional na categoria, também em chutes certos, né? 1,5 chutes certos por jogo. É líder do Internacional no quesito. 79% de acerto nos chutes, é líder do Internacional no quesito. Excelente número esse daí, inclusive. Excelente, excelente, tá? 3 assistências, também lidera o Internacional nesse quesito. 6 participações em gol, é líder no elenco do Internacional. Além de 2,6 passes decisivos por jogo, também líder do elenco do Internacional. Passe decisivo, o passe que gera finalização. Ou seja, ele gera 2 finalizações com ele finalizando por jogo. Ele acerta muita finalização todo jogo. Ele tem uma conversão de gols muito interessante. E ele ainda gera 2,6 passes decisivos, passes para finalização por jogo. Então, das finalizações do Inter na temporada, todos os jogos, pelo menos, vai lá, 4,5, pelo menos 4 são geradas pelo Alan Patrick. Isso que ele não deve ter jogado os 12 jogos, né? Exatamente. Então, assim, é algo impressionante. Assim, é um protagonismo, é uma qualidade, é a responsabilidade de fazer com que o ataque do Inter seja efetivo e consiga finalizar a gol. E ele gera isso como ninguém. Assim, é impressionante como joga o Alan Patrick a nível nacional, inclusive, né? No último ano não tão bem, teve lesão, teve problemas físicos. No ano anterior, 2023, considerado para a seleção brasileira, deveria ter ido. O nome dele constantemente é ventilado, inclusive, né? Pois é, e ainda não foi, né? Ele deveria ter ido porque é um jogador que tem esse nível, um jogador desse tamanho sim. É muito grande o Alan Patrick no Internacional. O Alan Patrick a gente já sabe, a gente já conhece, já é extremamente conhecido, mas também a gente tem outro detalhe, o fique de olho. Quem você colocou como fique de olho do Internacional? É muito interessante, né? Porque assim, o Internacional tem algumas peças que a gente pode ficar de olho. A temporada que faz o Vitinho, a chegada do Vitinho, é sensacional nesse momento. O próprio Bernabé. O Bernabé, assim, o Bernabé pro ano passado, se esse guia fosse no último Campeonato Brasileiro, dado a possibilidade do Bernabé, que não foi tão grande no começo do ano, mas a partir da chegada do Roger, ele vira o melhor lateral esquerdo do futebol brasileiro, né? Então, assim, o Bernabé poderia ser um nome, o Vitinho poderia ser um nome, o Carboneiro poderia ser um nome, o Valência todo mundo conhece, mas está numa temporada acima do que vinha fazendo também, né? O Internacional tem alguns destaques, mas Vitor Gabriel, zagueiro da base do Internacional, é muito bom zagueiro. A gente tem números para mostrar também. 3,1 cortes por jogo na zaga do Internacional. É líder do elenco no quesito. Ele divide essa liderança com o Vitão, que tem um número muito parecido, tá? 2,2 bolas roubadas por jogo, né? Não, desculpa. 2,2 bolas longas por jogo. Vice-líder no elenco do Internacional. 47 passes certos por jogo. Líder no elenco do Internacional. Lembrando que ele é zagueiro. É zagueiro, exatamente. É um zagueiro que constrói muito bem. 11 bolas recuperadas, agora sim, por jogo. Também um número muito interessante, muito alto, né? Além de 63% nos duelos aéreos, o que não é tão grande, não é tão alto. Ele não é um zagueiro tão alto. Visto que é um zagueiro, né? É, mas assim, 70% é acima da média. 11 bolas recuperadas é muita coisa, tá? Eu tenho visto, a gente tem feito o levantamento de todos os times aqui da Série A e foi o que, até o momento, dos que a gente já gravou, o que eu mais vi ter recuperações de bola por jogo. É muita coisa, tá? É um zagueiro que consegue, é um zagueiro móvel primeiro, é um zagueiro que consegue caçar os adversários. Jovem, né? Jovem, com vitalidade, impositivo fisicamente, assim, é muito legal. É muito interessante o que começa jogando o Vitor Gabriel. E nos Grenais, não tremeu também. Nos Grenais ele conseguiu fazer baita jogos e assim, colocar o Roger no banco, o Roger que faz uma temporada impressionante em 22 pelos Estudiantes, vai à Europa, é contratado como peça para resolver o sistema defensivo, pelo menos para ajudar a resolver. E ele banca o Roger para usar o Vitor Gabriel, que é um jogador da base, é um movimento muito interessante do Roger Machado. E assim, o garoto ter a personalidade para conseguir sustentar isso e nos Grenais também não sentir, é realmente impressionante. E vai render frutos pro Inter, né? Com certeza. Agora já falamos de Alan Patrick, já falamos de Vitor Gabriel. Vamos trazer a provável escalação do Internacional, como que o Vincenzo desenhou o time do Roger Machado. O time base do Roger Machado é um 4-2-3-1, tá? Mas essencialmente a coisa muda de figura, tá? O Rocher deve ser o goleiro, ter jogado o Antony, mas o Rocher deve retornar em determinado momento. Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel e Bernabé. Fernando, Bruno Henrique e Alan Patrick. Vitinho, Valência e Carboneiro. Essencialmente é o que tem sido utilizado pelo Roger, é o que foi utilizado mais pelo Roger nessas finais do Campeonato Gaúcho, né? O Wesley se torna banco do Carboneiro, o Tabata ainda com problemas físicos ainda não retornou, mas foi um jogador muito importante também. Por que eu desenhei assim o Internacional? Os dois laterais apoiam toda hora, a todo momento e juntos.
Você tem os dois pontas afunilados. O Carboneiro da esquerda para o meio e o Vitinho da direita para o meio. O Alan Patrick é muito mais um ponta de lança, como a gente viu os números de finalização dele, ponta de lança, um meia que chega bem ao ataque para finalizar a jogada. É um jogador móvel para atacar a área e não de fato um armador clássico. Então, você fica quase num 4-2-2-2. Com os 4 jogadores, e aí os laterais apoiando no corredor a toda hora, 2 volantes, 2 meias com Vitinho e Carboneiro porque eles estão afunilados, e aí Alan Patrick e Valência. A minha interpretação é essa do jogo do Roger Machado, e acho que é muito interessante porque ele potencializa o Bernabé e potencializa o Aguirre que chega agora, mas tem uma temporada interessante também. E isso também é muito pode por causa do Fernando. Com certeza. O Fernando é um pilar defensivo que consegue liberar mais os laterais, né? Com certeza. Vale destacar isso, porque senão não conseguiria liberar tantos laterais. E lógico, não só defensivamente falando, mas também em questão de construção. Não é raro, e na verdade é muito comum ver o Internacional construir com os 2 zagueiros abertos, o Fernando vem entre o meio dos 2 zagueiros, o Bruno Henrique faz essa saída 3+1, com os laterais ultrapassando, os 2 meias formando esse tripé com o Bruno Henrique e o Alan Patrick afunilado, ainda mais afunilado com o Ener Valencia na referência do ataque. Assim, é muito interessante esse Internacional e dá muito certo porque tem muita pluralidade. Se são os laterais passando, se é a ameaça da batida dos 2 pontos, o Vitinho, inclusive, com qualidade para bater com a perna ruim, que é a perna esquerda. Sim. Com mais tendência à direita, mas qualidade para bater com a perna ruim com a perna esquerda. O Ener Valencia, de movimentação, de ataque constante à última linha. E para dar opções, né? Aqui, Bruno Tabata, Wesley e Borré. A gente vinha baita comentando... opção, né? Nossa, sensacional. E tem outras que a gente não colocou, mas... Não, lógico, é só para destacar 3, né? O Borré talvez seja a melhor opção a um centroavante no futebol brasileiro. O melhor 9 reserva, 12º jogador. A gente comentou outro dia que time no Brasil tem 2 centroavantes do mesmo nível, desse porte. Desse calibre, né? Cara, Borré e Valência, até é difícil, acho que do Roger escalar, né? Escolher um. Eu acho o Valência melhor, minha opinião particular, mas é difícil. Os 2 são grandes atacantes mundiais. Sim. Então o Inter mostra que tem um elenco muito forte, muito reforçado. Além de Bruno Gomes, tem várias outras peças. Exato. Bruno Gomes que foi um titular e foi incontestável pela lateral direita a partir da chegada do Roger Machado também. O Wesley foi um dos grandes destaques. O Wesley, exatamente, isso que eu ia citar. Você tem nesse ano passado, nesse 2024, o Wesley e o Tabata afunilando. O Wesley fez uma temporada impressionante. Desde antes da chegada do Roger, quando jogava mais aberto com o Tchatcho Kudê, ele já era esse jogador insinuante, já era esse jogador protagonista. Ele já vinha sendo destaque. Já vinha sendo destaque, exatamente, com batida em gol, com possibilidade. Agora, quando joga mais afunilado, ele começa a jogar ainda melhor. Ele começa a jogar em mais espaço curto, mais combinação curta, mais alternativa muito rápida para quebrar a defesa. Ele tem um contra um que ajuda demais nisso. E o Tabata, um jogador um pouco mais comedido, um jogador mais de articulação de jogo, não tão explosivo, mas mais pensador. Mais técnico, pensa um pouco mais no jogo pelo lado direito para aproveitar também as investidas do então Bruno Gomes e hoje do Aguirre, mas o Tabata ainda não estreou nessa temporada, né? Então, quero ver também como retorna o Bruno Tabata nesse Internacional. Dito isso, qual a expectativa do Internacional para esse Campeonato Brasileiro? Assim, o Inter, entre os grandes times do futebol brasileiro nessa temporada, vamos colocar até na tela para a galera ver também. Mas assim, entre os grandes times dessa temporada no futebol brasileiro, o Inter tem a vantagem de não jogar... Parece até estranho, mas tem a vantagem de não jogar um Mundial. Sim. Tem a vantagem de não ter todas as forças mentais, físicas, psicológicas e técnicas centradas em um torneio no ano. Um torneio. O Inter vai jogar Libertadores. E tem um grupo difícil na Copa Libertadores. Copa do Brasil também, assim. Vai jogar a Copa do Brasil, sim. Mas ele tem a vantagem de ter menos jogos, de ter menos essa exigência no ano. Ele pode aproveitar essa arrancada inicial, em que a atenção vai estar muito dividida. E aí, Palmeiras, Flamengo, que são times que brigam pelo título do Brasileiro, o próprio Botafogo, esses times vão estar com atenções divididas, com atenções centradas na disputa do Mundial. 12 rodadas do Brasileirão terá o Internacional para tentar igualar, para tentar se colocar nessa briga. Se conseguir, aí é briga pelo título. O Internacional tem um conjunto, tem um trabalho, tem algo que justifica a briga pelo título, apesar de não ter um elenco tão estrelado quanto o do Flamengo ou peças tão importantes futebolisticamente falando no mundo do futebol como o Palmeiras. Mas mesmo assim, a briga pelo título se justifica muito pelo investimento que fez na última temporada também. O Eu acho que foi uma opinião unânime aqui da nossa equipe que o Inter é um dos candidatos à briga pelo título. Batido o martelo Internacional? É isso. Briga pelo título Internacional. Briga pelo título. Então tá bom. Esse aqui é o guia do Brasileirão da OWTV.
A gente vai fazer conteúdo sobre os 20 times da Série A, então se você quiser saber sobre outros times, acompanha nosso canal, se inscreve que vai ter muito conteúdo. Vem com a gente!